Podem sentar, amados, graça e paz, amém? Amém. Hoje, friozinho, né? Que bênção que o churrasco foi ontem, no calor, não nos atrapalhou, não impediu ninguém de comer aquele churrasco delicioso. Olha, se você não veio no churrasco ontem, perdeu uma churrascada das boas, né? Mas como a Igreja Batista do Jardim Tarumã é tão abençoada, tudo que sobrou do churrasco de ontem virou carreteiro hoje. Eu acho que o Ricardo, não sei se ele já falou, mas virou carreteiro, e você pode comer, se deliciar com um carreteiro que vai ser servido logo após o culto. É para todo mundo, tá? Nós colocamos lá que uma oferta que você dê lá no valor de R$ 5 para contribuir, mas também, se não tiver a oferta de R$ 5, pode comer do mesmo jeito, e ainda vai ganhar refrigerante, de grátis. Claro que é só um copo, né? Também não é tanto assim, né? É só um copo, mas vocês poderão estar conosco, participando, jantando. É um tempo de comunhão. Deus tem sido gracioso com as nossas vidas e nos abençoado imensamente. Nós agradecemos todas as pessoas que participaram, doando para as brincadeiras que nós tivemos após o churrasco. Nós agradecemos as pessoas que trabalharam arduamente, fazendo churrasco, planejando, organizando, fazendo comida. Tem uma turma na cozinha ainda ali da Rose, fazendo o carreteiro para nós. Então, nós agradecemos todos vocês. E aos que venderam, participaram, compraram, foram parceiros nessa proposta. Graças a Deus, foi um sucesso. Barato, mas mesmo assim, foi um sucesso. Com todas as doações, nós tivemos uma margem boa de recursos, que vai nos abençoar e muito. E como igreja, nós temos sido abençoados. Graças a Deus, oferta que nós recebemos, Projeto Criança Feliz nos abençoou com uma significativa oferta. Várias pessoas, na sua fidelidade, na sua lealdade ao Senhor, e com todas as contribuições, com todos os eventos, o Projeto Mulheres, com a Feira da Pechincha, né, e todos os outros participando, nós conseguimos sanar todos os nossos compromissos financeiros, amém? Glória a Deus. Com a devida aprovação do novo orçamento, a gente já roda esse mês dentro de todas as normalidades, e para o mês que vem, melhor ainda, com todas as previsibilidades organizadas, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Isso não nos acomoda na nossa fidelidade, para que haja abundância na casa do Senhor, e nós demonstremos a nossa fidelidade ao Senhor. Precisamos continuar devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém, amados? Dito assim, convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2, Evangelho segundo João, capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Sentados assim como nós estamos, porém reverentes à palavra do Senhor, façamos a leitura da sua palavra. Se todos acharam, mas também tem a versão ali, nossa leitura hoje vai ser na versão NVI. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser.
Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus irmãos, aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Esse texto é bem conhecido. Sei que vocês já devem ter ouvido alguém pregar sobre ele. Eu mesmo já devo ter pregado no meu tempo de pastor da Igreja Batista do Jardim Tarumã, pelo menos 2 vezes nesse texto. E se você tem anotado aí na sua Bíblia, provavelmente vai se lembrar algumas coisas que compartilharemos repetindo, até porque não tem como inovar demais, fazendo coisas que não são do texto e daquilo que ele pode nos ensinar. Mas deixe-me fazer algumas perguntas. Você não precisa me responder, só no seu coração aí se respondem, para vocês mesmos, vocês respondem. Você já foi convidado para algum casamento e não foi? Precisa me responder. Pois é, causou prejuízo aos noivos. Já não foi convidado e ficou triste? Não pensou no endividamento dos noivos. Já ficou triste em não poder convidar todos os que queria? Então, provavelmente você considerou o seu planejamento financeiro, sua boa mordomia. Isso é um fato. Isso não é só de casamento, de aniversário, de vários eventos. A gente é assim, somos humanos. Ora a gente fica triste, ora... Antigamente, quando alguém convidava a gente para um casamento, a pessoa planejava para 100 pessoas. No dia do casamento tinham 200. Agora é o contrário, a gente planeja o casamento para 100 pessoas e fica torcendo para chegar lá pelo menos 70, né? Mas quando planeja o buffet, a organização, faz todas as contas, a gente conta com os 100, né? Como as coisas mudam, são diferentes. Hoje um casamento no Brasil, pelo menos no estado de Mato Grosso, e nós temos alguns que vão casar daqui a um tempo, né? Mas nós alugamos um lugar, eu casei 2, ainda tem mais uma, meu Deus. A gente aluga um lugar por mais ou menos 20 horas, é isso mesmo, Ricardo? Mais ou menos, dá umas 20 horas o local, 20 e poucas horas, é porque o dia todo vai decorar, vai fazer e tudo, mais ou menos 20 horas. O casamento mesmo demora entre 1h40, 2 horas de cerimônia do casamento, com mais a festa, que leva aí umas 3, 5 horas de festa, dependendo, é o tempo que nós temos aí de casamento no Brasil. Ainda bem que eu não sou judeu. Com 3, a festa judaica de casamento eram de 7 dias, Ricardo. Já pensou? Dar comida 7 dias para os convidados, para as pessoas? Então, por isso que judeu é rico. Eles gostam de ganhar dinheiro, porque eles gastam muito nas festas também. Então, naquela época de Jesus, no contexto daquele tempo, a festa poderia levar até 7 dias. E eram dias de festas mesmo, de celebração. Há pouco tempo, muito obrigado, Valtinho. Olha, temos um servente novo aqui hoje, um servo, um diácono novo, né? Muito obrigado, lindo.
Eu me alegrei tanto com o Valtinho trazendo a água que eu até esqueci o que eu estava falando. 7 dias a festa dos judeus, exatamente, e era muita festa, muita alegria, né? Muita celebração, então não era uma coisa muito pequena, e há pouco tempo, teve na mídia, nas redes sociais, um casamento de um bilionário, trilionário, não sei nem como dizer, indiano, que a festa dele durou eu nem lembro quantos dias, mas acho que foi um mês, a festa, e olha, eram só convidados chiques, e o negócio foi não sei quantos milhões gastos ali, naquele casamento. Eu não vou dizer que o casamento aqui de Caná da Galileia, era como o daquele indiano, porque era uma comunidade pequena, eram poucas as pessoas que residiam na cidade de Caná da Galileia, mas não foram poucas pessoas convidadas para aquele casamento, foram muitas pessoas convidadas, e a manifestação aqui era de que era uma festa muito badalada, alegre, né, e que faltou vinho, provavelmente alguns foram de penetra, né, no casamento, e por isso que faltou o vinho, porque eles geralmente planejavam tudo muito bem. Se convidados para um casamento, quem é convidado se sente privilegiado, é uma alegria quando a gente recebe um convite de casamento, a gente se sente honrado, se sente prestigiado, né? Se sente feliz por ter sido lembrado, se sente íntimo do casal, ou da família dos noivos, e quem também convida e recebe essas pessoas nessas cerimônias, também com certeza ficam felizes, alegres, eles ficam tristes se as pessoas não forem no casamento, convidados e não comparecerem lá, planejaram tudo e de repente chegou só metade dos convidados. Então quem convida também se sente privilegiado e se sente muito honrado. E aqui algumas pessoas foram convidadas para esse casamento, pessoas que vão se destacar na história, e o registro vai fazer com que essa cerimônia fique guardada na memória da humanidade. Lá estavam presentes Jesus, sua mãe e pelo menos 4 discípulos, porque aqui Jesus ainda não tinha chamado todos os discípulos, era o início do seu ministério, eram poucos, provavelmente 4, André, seu irmão Simão, Filipe e Natanael, na narrativa de João aí no começo. Então pelo menos esses 4 estavam com Jesus. Se tivesse mais alguns outros, no máximo 6 discípulos, não estavam todos, mas essas pessoas presentes naquele casamento fizeram muita diferença, e João é esse que descreve esse casamento. Vamos olhar para o texto agora, e eu vou pedir que vocês me acompanhem na leitura, explorando o texto, para a gente entender algumas coisas preciosas aqui. Primeiro, João começa dizendo, ao terceiro dia. Que terceiro dia? Não tem no texto uma descrição se Jesus estava vindo de algum lugar antes, indo para aquele lugar. Nós não temos uma ponte no texto que nos diga por que o terceiro dia. Então aqui muitas pessoas especulam, mas se nós formos olhar, abrindo nossa Bíblia no livro de Lucas, e seguirmos a sequência histórica dos fatos aí da vida de Jesus, desde o seu batismo, provavelmente Jesus tivesse sido batizado, e após o seu batismo, foi aí o deserto, a tentação no deserto, e após a tentação no deserto, o casamento, porque em seguida, na descrição e da benda de Lucas, nós vamos ter Jesus entrando na sinagoga, lendo Isaías 61, e dizendo que aquela palavra se cumpria na pessoa dele, e na explicação do próprio texto,
as pessoas na sua acusação, não é este filho de José? E aí depois dali vai dizer que ele foi para Cafarnaum, e ele dá uma explicação por causa dos milagres que ele já tinha realizado. Então, esse terceiro dia aqui, não pode ser depois que ele entra na sinagoga e ler o texto, provavelmente logo após a tentação de Jesus no deserto. Ele foi batizado, em seguida foi para o deserto, lá foi tentado pelo diabo, e no poder do Espírito, no regresso da tentação no deserto, ele vai, provavelmente aqui na descrição, ao terceiro dia, 3 dias depois, ele vai participar deste casamento em Caná da Galileia. Outras interpretações aí dizem que ele foi ao terceiro dia da festa, ou seja, a festa já estava acontecendo, e ao terceiro dia foi Jesus convidado com sua mãe Maria e seus discípulos para estarem lá. É uma possibilidade também. Por enquanto, nós vamos só comentando o texto, depois nós vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Bodas em Caná da Galileia. Jesus escolheu um casamento para realizar o seu primeiro milagre. Isso tem um significado. Vamos lembrar, e obrigado, Danilo, porque você pregou em João, e aí deu sequência a esta série de mensagens no livro de João, lembrando que milagres, aqui sinais na descrição de Jesus, de João, na narrativa de João, significa que Jesus estava apontando para alguma coisa na frente. Então, as bodas de Caná da Galileia, onde ele participa, tem um significado profético, típico da ênfase que João dá aí aos sinais, algo que apontava para o futuro, não só da valorização da família institucional, como pode apontar também para o fim nas bodas do Cordeiro, mas voltaremos a essa discussão mais tarde. Estava ali a mãe de Jesus e seus discípulos. É certo que a comunidade era pequena, mas lá moravam gentios, pessoas que não eram judias, e a população, ainda que pequena, não era tão pequenininha assim, e o casamento não poderia ter na sua celebração 1.000, 2.000 pessoas, então foi um grupo pequeno, e Maria foi convidada para estar naquela festa. Por que Maria teria sido convidada para participar daquele casamento? Porque Jesus foi convidado para estar também naquele casamento. E o que teria a ver os discípulos de Jesus também estarem naquele casamento? Nós podemos especular aqui. Uma delas é que as notícias a respeito de Jesus e da sua tentação no deserto já estivesse correndo, e ele já estivesse sendo destacado na sua comunidade, como um homem diferente, como promessa do Messias. Isso estava guardado inclusive no coração de Maria. Mas a outra possibilidade é que Maria fosse parente de alguém daquele casamento, provavelmente parente da noiva, ou parente do noivo, parente de algum deles, e por isso Maria e sua família e Jesus fora convidado para estar naquela festa. E aí já destaquei que não eram os 12 discípulos, possivelmente os 4 discípulos, e faltando o vinho. Outro detalhe interessante do texto, e que justifica a possibilidade de Maria ser de fato parente de alguém do casamento, porque quando falta o vinho, é Maria que vem falar para Jesus: olha, faltou vinho. Se você está no meio de uma festa, na celebração, você vai ficar sabendo que faltou comida, ou que está faltando comida? Não vai. Provavelmente Maria estivesse trabalhando, ou estivesse nos bastidores, lá na cozinha, lá na adega, lá em algum lugar íntimo daquele casamento, que pudesse saber o burburinho. Saiu lá dizendo: está acabando o vinho, acabou o vinho, e agora como vai ser?
Então ela ficou sabendo, isso justifica a possibilidade de fato dela ser parente de alguém do casamento, e por isso ela traz a notícia a Jesus. Jesus responde a Maria: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Nas versões mais antigas aí fala mulher, na nossa, que nós lemos na NVI, já fala senhora. Algumas pessoas entendem aqui que Jesus foi desrespeitoso com a sua mãe, foi mal educado com a sua mãe. Mulher, que tenho contigo. Essa é uma expressão nossa, né? Eu fiquei escandalizado uma vez, quando eu conheci um português, e ele se dirigindo a uma determinada pessoa, uma mulher diz, rapariga. Eu digo, meu Deus, rapariga lá no Nordeste era mulher que se prostituía vendendo o seu corpo, mas em Portugal rapariga é mulher. Aqui na verdade era uma expressão idiomática, típica da época, chamada do hebraísmo. Mulher poderia ser como hoje, senhora, dama, né? Eu costumo chamar as senhoras, mulheres da igreja, tudo como princesa, né? Porque nós são todas filhas do Deus Altíssimo, mas aqui era uma expressão comum da época, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então, até porque nós vamos nos lembrando, se você abre a sua Bíblia, no livro de Lucas mesmo, capítulo 2, o verso 19, verso 34, verso 35, verso 51, vai descrever que tudo o que acontecia na vida de Jesus, Maria guardava em seu coração. Agora Jesus tinha passado pela tentação no deserto, aí Maria deve ter imaginado, agora vai começar, o Messias vai se revelar, vai se manifestar, ele vai iniciar o seu ministério, e ela nem mandou Jesus fazer alguma coisa, só disse assim, acabou o vinho, e Jesus dará ênfase para Maria, dizendo, ainda não é chegada a minha hora, na dependência de Cristo Jesus, do seu Pai, e na condição também de Senhor e Messias, reconhecendo a sua messianidade. 6 talhas estavam presentes ali, aqui diz 5 vasilhas, 6 vasilhas, 6 para os judeus, tem um significado, um simbolismo, é o número da imperfeição. 3 também tem um significado, 6 tem um significado, 7 tem um significado, os números para eles tinham significados, e por isso quando você lê Ezequiel, quando você lê Apocalipse, cheio de simbologias e de números, aqui significava imperfeição, e essas talhas eram lugares que ficavam na recepção, na entrada das casas, na entrada dos lugares públicos, e eram usados para as pessoas fazerem a sua higiene, e não era como um lavabro hoje aqui, que a gente vai lá para lavar a mão só para descontaminar, tirar as bactérias, não, tinha um sentido religioso. Se um sacerdote viesse a caminho e fosse celebrar o casamento, ele não podia fazer isso de maneira impura, então ele tinha que lavar-se, purificar-se, ou os pés, ou os braços, a mão, né, o pescoço, era um instrumento ali de purificação. E o significado aqui ainda é pior, porque essas talhas, no que dá a entender, estavam vazias, a cerimônia estava rolando, tudo estava acontecendo, e não foi atentado a esse detalhe da purificação, mas estavam vazias, essas talhas estavam lá. Outro detalhe do texto é o mestre-sala, ou seja, o cerimonial, aquele que organiza os eventos públicos. Quem casa, quem faz festa hoje, geralmente contrata um cerimonialista, contrata uma empresa para cuidar da decoração, para cuidar do buffet. A Eliane ali é craque, né? A Rose,
a Valquíria. Aqui nós temos um povo craque de cozinha, por isso que a gente come bem. Eu só não sei por que o Tarumã não tem tanto gordinho, só alguns, né? Mas aqui o povo come bem. Então essa pessoa, ela era responsável para organizar tudo, deixar tudo em ordem. Lá era o mestre-sala, tinham os outros serventes. Nós temos aí o Antônio, que é o chefe, é o maître, né, nos cerimoniais. Lá também tinham os garçons, as pessoas que ajudavam a servir, organizar a festa. E acabou o vinho, e Jesus vai depois transformar a água em vinho, e o mestre-sala vai dizer: olha, deixaram o pior vinho, o melhor vinho para o final, coisa que não se faz. Então, o bom vinho era o símbolo da alegria. A cultura grega tinha um deus que era Baca, o deus do vinho, o deus da alegria. E eu sei que quem é tímido e gosta de beber, quando está numa festa ou num evento, diz assim: eu vou tomar uma para ficar mais alegre. O problema é que aí ele passa a beber toda a festa e todo o tempo para ficar mais alegre, até virar alcoólatra, e ele ficar tremendo sem a bebida, e depois ele passa a dizer que já não vai tomar para afirmar, ou para ficar alegre, mas para afirmar o pulso. Pois é, aqui as pessoas bebiam para ficar alegre, a ideia de que eles iam ficar festivos, bêbados alguns mesmo. Até na igreja acontecia isso na hora da ceia, quando Paulo fala em Corinto. E aqui o bom vinho geralmente era servido primeiro, e aí depois que todo mundo já tinha bebido, servia-se o pior. E o último a comentar no texto: principiou os seus sinais. O objetivo de todos os milagres, aqui por João chamado de sinais, era manifestar a sua glória, testificar que ele era o Messias, testificar que ele era o enviado de Deus, aquele que deveria oferecer a sua vida como um sacrifício vicário, para que todos os homens pudessem ser perdoados dos seus pecados por meio de Cristo Jesus. Amém? Explicado o texto, vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Como é que a gente pode entender isso aqui? Primeiro, Jesus inicia os seus sinais ao terceiro dia em um casamento. Também Jesus ressuscita ao terceiro dia. E Jesus inicia os seus milagres, os seus sinais, o seu ministério, numa festa de casamento, dando aí devido significado e valor à instituição família. Se nós formos observar, celebrar o seu início, o início do seu ministério em um casamento, já poderia estar tipificando, apresentando o futuro, quando nós, como igreja de Cristo Jesus, a noiva de Cristo, estivéssemos participando de uma celebração, de uma festa com Ele, na chamada festa da boda do Cordeiro. Você pode abrir a sua Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao verso 9, um dia, nós estaremos agora com Jesus como noivo, se encontrando com a sua noiva, que é a igreja dele, redimida e comprada pelo seu sacrifício. Lá, nós não precisaremos de vinho para nos alegrarmos, porque ele é a nossa alegria. Nós estaremos felizes e celebrando, por estarmos na sua presença. As bodas em Caná da Galileia, Jesus poderia deixar que a noiva passasse vergonha, mas ao transformar a água em vinho, ele aponta para a forma como seríamos livres da vergonha do pecado. Ele é quem santifica a sua igreja. Mesmo que Jesus tenha dito para a mulher: Maria, que tenho eu contigo? Jesus sabia que ele não podia deixar os noivos passarem vergonha. O pecado nos traz vergonha.
o pecado nos afasta de Deus, e Jesus já nos aponta aqui, dizendo que é Ele quem nos santifica, é Ele que tira a nossa vergonha, é Ele que tira essa condenação da nossa vida. Se você abre a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 a 24, você vai encontrar Paulo falando sobre a santificação, como igreja de Cristo Jesus, nós somos por Ele santificados. Irmãos, passaríamos uma vergonha terrível, no dia final, nos apresentando na presença de Deus, sem sermos salvos e redimidos por meio de Cristo Jesus, e dizendo Ele: não vos conheço, apartai-vos de mim, não sei quem são vocês. Que vergonha, que constrangimento. Alguns até naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas fiz isso, fiz aquilo, não vos conheço. Uma outra aplicação que nós podemos trazer para a nossa vida é a presença de Maria na festa. Parente ou não, era parte do caráter, da personalidade de Maria, servir. E Maria podia ser uma convidada parente, privilegiada, prestigiada, estar lá como todo mundo na festa, só usufruindo, só aproveitando, mas Maria estava servindo, estava nos bastidores, como serva que sempre se colocou à disposição de Deus. Quando ela foi e recebeu a anunciação de que ela seria a mãe de Jesus, ela disse: eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, estou disposta a servir, pronta a servir. Era típico da vida de Maria. A outra coisa que a gente percebe com a vida de Maria, Maria não é nossa mediadora, mas ela nos dá um exemplo de intercessora. Quando aquele casal, quando aquela família estava na iminência de passar um constrangimento, de passar uma vergonha, ela procura Jesus e comunica para ele, dizendo assim: acabou o vinho. Ela sabia que a única pessoa presente naquele lugar que poderia resolver aquela situação era Jesus. E ela não foi mediadora no sentido de dar ordem, de falar para Jesus fazer, a não ser para os servos, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser, mas para Jesus não. Mas Jesus nos dá o exemplo de intercessores. Quantas e quantas vezes pessoas nos procuram com seus problemas, com suas dificuldades, com suas lutas, e nós precisamos levá-las aos pés de Cristo Jesus. E não vamos mediar em favor delas, mas vamos interceder em favor delas, seja do filho, seja do esposo, seja da esposa, seja dos parentes, seja da nação, seja dos povos que sofrem. Nós temos um papel de intercessores. Então, a presença de Maria foi fundamental naquele lugar. A nossa presença nos lugares onde Deus nos coloca são essenciais, fundamentais. Deus não nos leva para lugar nenhum sem propósito. Deus não nos coloca em lugar nenhum sem propósito. Você ali é intercessor, você é aquele que está atento, e se puder servir, sirva. Tem gente que gosta só de ser servido, mas servir é um privilégio, é uma honra, é um prazer. Às vezes a gente, na igreja, e aqui eu dou graças a Deus porque vocês são servos, participam, somam, mas quantas pessoas, sejam eles nos eventos da igreja, ou nos eventos sociais, porque comprou, pagou o ingresso, pagou tanto, chega lá, senta e diz assim: eu quero ser servido, sirvam-me da melhor maneira possível. Quando nós aprendemos, por meio da palavra de Deus, que é melhor servir do que ser servido, e quem quiser ser o maior, que sirva, em vez de ser servido. Maria nos dá esses dois exemplos de intercessores e de pessoas
que servem com alegria, estando no lugar certo e na hora certa. Jesus na festa. Jesus aqui foi um dos convidados. O casamento, ele estava presente, mas a gente pode ir além do casamento, em todas as áreas, para todos os momentos da nossa vida, nós precisamos convidar Jesus. Outra coisa, a presença de Jesus não impediu que o vinho acabasse. A presença de Jesus não impediu a falta de planejamento, ou a bebedeira das pessoas ao ponto de beber mais do que deveriam. Para crente, quando a gente faz buffet, e contrata um buffet, eles colocam 30% a mais, porque diz que crente come, dá prejuízo. É verdade, eu já fui em buffet que acabou o doce, porque crente come, né? Come bem, come bastante. Então tudo que a gente faz na igreja, a gente faz um churrasco para 350, mas assa carne para 500, com medo de não dar, não é assim, Tião? É assim. Então aqui, a presença de Jesus não impediu o problema acontecer. Não significa que porque Jesus faz parte da sua vida, você não vai ter problemas na sua vida. Não significa dizer que Jesus, por fazer parte do seu casamento, não vai ter problema no seu casamento. Não significa dizer que Jesus, morando na sua casa, não vai ter problema, conflitos, dificuldades na sua casa. Não significa dizer que porque Jesus está presente na sua casa, você não vai ter dificuldade financeira, não vai ficar desempregado em algum momento, não vai passar por alguma necessidade. A presença de Jesus não nos isenta dos problemas. Há uma teologia por aí dizendo que quem tem Jesus não fica doente, se tiver doente está em pecado. Não é isso. No mundo tereis aflições. Fazemos parte de um contexto em que o mundo jaz no maligno, estamos sujeitos a todas as coisas, a todos os intempéries, a todos os sentimentos e fraquezas humanas. Mesmo tendo Jesus, o próprio apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero não faço, mas o que não quero sempre faço. Imagine alguns conflitos na cabeça de Paulo, mas mesmo assim ele dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, na dependência plena de Cristo Jesus. Mas se há alguém que pode sobrenaturalmente realizar um milagre, é Cristo Jesus. Transformar a água em vinho, fazer esse milagre da transubstanciação, transformar um elemento em outro elemento, só Cristo Jesus. Ninguém foi capaz ainda de transformar água em suco de uva. Só do suco da uva se é possível produzir suco de uva. A gente pode dar sabor à água, com sabor de uva, mas não tem como produzir da água suco de uva, e nem da água vinho. Esse milagre faz algo acontecer que a biologia, que o natural não vai fazer, que o processo químico não vai fazer. Então, aqui Jesus transforma situações, muda a história da vida daquele casal, porque Jesus esteve presente. Então, se você acha que não precisa convidar Jesus para a sua vida, para te ajudar nos seus problemas, ou que você não precisa convidar Jesus para a sua casa, para ajudar você nos seus problemas, é um problema, porque na hora que você precisar, quem que vai te socorrer? Quem que vai te ajudar? Quem vai fazer o milagre? Faltou o vinho. O vinho era o símbolo da alegria. E quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes falta alegria no nosso coração. Seja ela por fatores
hormonais, por exemplo, uma alteração da tireoide, seja homem ou seja mulher, pode levar uma pessoa a uma depressão. A sensação de que tudo ficou preto e branco, a vida perdeu a sua cor, perdeu o seu significado. Não tem sentido viver, não tem sentido conversar com pessoas, não tem sentido ir para lugares onde tem pessoas, participar de festas, ver gente, perde a alegria total do seu coração. Seja isso também por fatores emocionais, transtornos, perdas, doenças, tantas outras coisas que podem atingir as nossas emoções, estresse, cansaço, e a pessoa perde a sua alegria, perde a sua motivação. Quantas pessoas perdem e vão buscar satisfazer esse vazio, essa sensação em coisas. Os jovens vão para o uso de substâncias psicoativas, vão para o álcool, vão para as baladas, vão para o sexo, vão para alguma coisa que possa trazer essa sensação de alegria, de contentamento falso, porque esse vinho que o mundo oferece é o pior de todos eles, é o que traz o amargor e o fel. Fique bêbado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e depois saia na fase de ressaca e veja se vai haver alegria. Vai haver uma falsa sensação, mas depois uma tristeza profunda, um vazio profundo, e aí você vai precisar de mais, e mais, e mais, e mais. Outros vão buscar em bens também, é o ter, querer mais coisas, para tentar preencher essa ausência de alegria em seu coração. E aqui, a falta do vinho significa a falta da alegria, a falta do contentamento, a falta do prazer, a falta dessa realização que só é possível em Deus, em Cristo Jesus. E a gente aprende isso. Se você abrir a sua Bíblia lá, e nós cantamos em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que não haja mais o fruto da oliveira, e nem o gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É possível ser feliz e ter alegria no pouco, e é possível ter alegria e ser feliz no muito, quando estas coisas não são a razão da nossa alegria, mas o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria, porque Ele quem usa de graça com as nossas vidas, Ele quem usa de misericórdia com as nossas vidas, é Ele o provedor, o sustentador, é Ele o Senhor da nossa vida. Então, quantas pessoas tem faltado o vinho na sua vida? O significado já está preto e branco, não tem mais prazer nenhum em viver. O número de pessoas tirando suas próprias vidas tem aumentado assustadoramente. E quantas pessoas eu já atendi no gabinete pastoral, socorrendo, atendendo, ajudando, da comunidade, das escolas e de vários outros lugares. Jesus diz aqui, não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, Ele está posicionando Maria, dizendo: Maria, não é a sua hora, é a hora de Deus. Eu estou em obediência ao Pai. A hora que o Pai quiser, vai acontecer. E aí o ministério de Jesus, Maria, ansiosa há quantos anos? 30 anos esperando a manifestação messiânica de Cristo Jesus. 30 anos esperando, não é fácil. Ele aprendeu nas sinagogas, era inteligente, discutia entre os doutores,
E foi chegando o tempo, e Maria, eu imagino que em cada momento ela diz assim: é agora. Não, agora vai. Ah, mas dessa não passa. E Jesus esperando. E aí naquela hora, Maria angustiada, meus parentes, minha família, meu Deus, que constrangimento vai ser. O que vão dizer? Essa é a hora, Jesus, acabou o vinho. Estou dizendo para o Senhor fazer nada, não, mas acabou o vinho. Mas lá no coração de Maria, a expectativa é ela: faz alguma coisa. Resolve agora esse problema. Então, quantas e quantas vezes nós estamos também esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você diz assim: não aguento mais, desisto. Mas a hora de Deus não é a nossa hora, o tempo de Deus não é o nosso tempo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus desejos não são os vossos desejos, o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é o tempo das oportunidades, o nosso é o cronológico, a hora certa, a hora oportuna, Deus vai fazer, Deus vai agir. E se olharmos a história bíblica, de todos os profetas, dos patriarcas, na mesma expectativa messiânica que viveram, eles não alcançaram a promessa. A sua expectativa, não se assuste com o que vou dizer, pode ser que você não veja a resposta. Possa ser que você não contemple a resposta, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas não deixe de guardar todas as promessas de Deus no seu coração. Não deixe de confiar, porque Deus é fiel. Guarde assim como Maria guardou em seu coração. Espere como Maria esperou em seu coração. Vigie como Maria vigiou e guardou esse tempo para a hora de Deus agir. E aí depois, quando Jesus começou a agir, eu já fico imaginando o coração de Maria o contrário. Ai meu Deus, e agora? Começou a perseguição, vão matá-lo, vão fazer isso, vão fazer aquilo. A preocupação de Maria já era outra. Ou seja, o nosso coração sempre vai ter preocupações. Ansiedades são típicas dos humanos. O Cronos faz parte da nossa natureza. E nós queremos que as coisas aconteçam antes que a gente morra. Mas espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Não é chegada a minha hora. As talhas da purificação ali postas para a purificação. O que Jesus está dizendo quando manda aqueles homens colocarem água na talha? E depois quando pede para eles tirarem a água da talha e ver que elas foram transformadas, que a água foi transformada em vinho. Jesus está dizendo para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquela nação, para aquele povo: os ritos não purificam vocês. A forma que vocês estão usando para se purificarem está errada. Se você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 37 a 39, Jesus rompe com o judaísmo quando ele diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus inicia uma nova fase, uma nova era, uma nova etapa. A redenção, a salvação era por meio dele, e ele se declara assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, diz o apóstolo Paulo, senão Cristo Jesus, homem. Ou seja, aquele que morreu na cruz, oferecendo a sua vida para reconciliar os homens com Deus. E Jesus aponta dizendo: não é pela água, não é a forma imperfeita, mas a forma perfeita, apontando para o seu sangue. Porque é pelo sangue do Cordeiro que nós somos remidos e lavados de todos os nossos pecados. A Bíblia já dizia: sem derramamento de sangue não há purificação, não há remissão dos pecados.
1 João, capítulo 1, verso 7, João declara muito bem isso. Nós somos remidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E Jesus estava apontando para aquelas pessoas: é por meio da minha vida, é por meio do meu sacrifício, é por meio da minha oferta, que vocês serão purificados e remidos. Não pela água, não pelos ritos, pelos cerimoniais que vocês fazem, não pela oferta, o sangue de touros ou de animais. E Jesus aponta para si mesmo, como Redentor, como Messias, muito bem apresentado por João Batista, antes do batismo de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aqui aponta para si. Os sinais e ministérios de Jesus têm como objetivo glorificar o Pai. Jesus veio a este mundo em obediência ao seu Pai. Jesus entregou a sua vida na cruz em obediência ao seu Pai. Cumpriu a sua missão de ofertar a sua vida para perdão dos nossos pecados, para nossa reconciliação com Deus, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, e pertencendo a Ele como filhos seus, recebêssemos por adoção também o seu Espírito, que nos ajudaria e operaria a santificação nas nossas vidas, nos levando à perfeição e ao encontro com Ele no último dia, estágio chamado da glorificação, quando essa natureza pecadora nos deixará, quando os nossos pensamentos e sentimentos corruptos nos deixarão, quando o nosso desejo voluntário, intuitivo para a prática do pecado nos deixarão, e esse corpo corruptível receberá um novo corpo, celestial, incorruptível, exatamente no desejo de que nós queremos ser santos, perfeitos, para a glória e para a glorificação do nosso Pai. E assim como Jesus fora glorificado na ressurreição e ascendeu aos céus, e lá intercede por nós, sendo nosso sumo sacerdote, nós também seremos glorificados, para estarmos para sempre com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, na grande festa, na grande celebração dos céus, não no casamento de Caná da Galileia, mas no casamento da eternidade com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Amém? Esse milagre, início, aponta para todas estas coisas. Há, por diversos pregadores, e vocês poderão encontrar isso na internet, e aí eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: as características distintas da água e do vinho. Quando eu tinha que andar léguas, alguns quilômetros, para buscar água de beber, como a gente chamava, numa cacimba, com água limpa, e a característica de uma boa água limpa, potável, é uma água sem sabor, porque dependendo do lugar onde a gente cavava um poço, era gosto de raiz, era gosto de lama, era gosto disso, era gosto daquilo. A nossa água aqui é gosto de cloro, mas uma água perfeita, saudável, não tem sabor. Ela também é sem cor, ela é transparente, plenamente transparente, e sem cheiro. Você já pensou, quando você bate um ovo assim naquele copo, esqueceu, deu só uma jogadinha de água e você vai beber uma água, volta tudo, né? Não pode ter cheiro também, de nada. É possível que de vez em quando a sua caixa d'água tenha algum bicho morto lá, e você vai pegar a água, ela está fedida, dê uma olhada.
Uma água com sabor, odor ou cor, geralmente deve ser evitada. Irmãos, a água que foi colocada naquelas talhas, não era num filtro de barro, não era num bebedouro com filtro, era num lugar sujo, usado para lavar pé e lavar mão, e que provavelmente tivesse também um cheirinho mau. Você já pensou, se andar pelo deserto, vir com um chinelão, uma botina, e aí quando tirar o sapato, aquele cheirinho agradável, e alguém lavou os pés naquele lugar, ficou lá o cheirinho, e Jesus mandou encher aquele lugar de água. O vinho, para ser considerado um excelente vinho, precisa ter 3 características: tem que ter bom sabor, tem que ter um bom aroma, e tem que ter uma boa cor. O mestre Sala provavelmente fosse um bom enólogo, conhecedor de vinho, porque quando trouxeram vinho, e a hora que ele já devia ter experimentado vários e todos, quando ele provou aquele vinho, disse assim: por que deixar o melhor vinho para o final? Devia ser um vinho com um sabor agradável, devia ser um cheiro agradável. Tanto é que quando os experimentadores de vinho vão experimentar, eles colocam naquele copão grandão, tem que sacudir, tem que cheirar, provar. Se você é alcoólatra, já veio o gosto do vinho, né? Larga a mão disso. Então, para tomar, para poder saborear, ele diz: este é o bom vinho. A nossa vida também não é diferente. Muitas vezes sentimos como se a nossa vida fosse como água, sem sabor, sem aroma, sem cor. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, a sua presença é capaz de realizar a intervenção sobrenatural, transformadora da sua vida e da sua situação. Se você tem se achado pior de todos os homens, pior de todas as mulheres, o mais pecador de todos, saiba que em Cristo Jesus, a sua vida pode ser plenamente transformada. E se a sua vida tem sido sem sabor, sem gosto, sem prazer, saiba que Jesus também pode transformar a sua vida em uma vida de contentamento, em uma vida de alegria, em uma vida colorida, em que você vê na bondade de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, o quanto você tem recebido dele. O seu coração, em vez de ingratidão, pode ser cheio de graça, e cheio de gratidão por tanta graça recebida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração para você nesta noite, e que seja assim, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos nos apresentar diante do